Então, legal, gente. Então, vamos lá falar verdade, história, hein? Eu coloquei esse com o Michael Polanyi, né? Vamos ver aí como que ele pode nos ajudar a pensar sobre isso, sobre esses temas. Eu vou apresentar o Michael Polanyi, vou apresentar algumas ideias dele e para a gente pensar bastante, porque é um autor assim bem instigante. Né? Já falar que a gente tem a obra-prima dele, né? Que eu vou estar mencionando aí. A gente não tem em português, tá? Infelizmente ainda tem em português de Portugal. Conhecimento pessoal, né? Esse, português de Portugal. Personal Knowledge, né? É a obra magna que resume tudo. Mas a gente tem um em português que é bem acessível, tá? Que se chama A Lógica da Liberdade e aqui no Brasil, né? Português do Brasil. Então, vale bem a pena porque tem algumas ideias ali, apesar de ele estar falando sobre questões de liberdade da ciência e tal, né? Ele acaba mencionando algumas questões aí, né? Se você já viu, por exemplo, o Guilherme de Carvalho falar sobre inversão moral, que é uma coisa que ele já falou sobre isso aí uns anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, ele começou a pensar, conversar sobre isso, ele se baseou nessa obra aqui que ele fala sobre essa questão. Vou mencionar também depois sobre isso, algumas ideias dele principais aí. Então, assim, só me fazendo um parênteses aqui da minha formação, né? Eu sou formado em História, né? Toda a minha formação, e História do Brasil é meu foco. Agora eu pesquiso já História da Tecnologia, mas até o doutorado eu pesquisei o século XIX, História do Brasil, século XIX. Essa é a capa da minha dissertação, eu fiz uma espécie de uma biografia de um negociante de animais, tá? O Barão de Antonina. Então, um cara bem importante no Paraná, foi importante até para dividir o Paraná de São Paulo no século XIX. Né? Então, ele era um grande negociante de animais. E no século XIX, aqui fazendo um parênteses assim, para a gente começar a pensar hoje, né, no tema que a gente vai falar mais especificamente sobre Polanyi e verdade, né? É, ele fazia no século XIX era muito comum esse negócio de animais, que eles levavam os animais desde lá do Rio Grande do Sul, Viamão, até Sorocaba. Né? Então é o famoso caminho de Viamão. Então quando você viaja em alguns lugares você percebe esse caminho, né? Quando você vai para o sul, então, você vai percebendo. Então quando você passa, por exemplo, pelos Graal, né? Tem aí grandes postos, tal, eram lugares onde as tropas de animais paravam e faziam descanso, grandes fazendas. Então você vai percebendo isso quando você vai descendo para o sul. Então era muito comum, né? Esse caminho aí, bastante importante, era o meio de transporte dos séculos passados, né? E também acabou acontecendo aí que surgiu uma doença, tá? Que até as pessoas só com as modernas formas de DNA e tal, né, de checar o DNA, que descobriram, né, que tinha uma doença e foram traçando os DNA dos vestígios e descobriram lá que tinha um tropeiro no século XVIII que passava por esse caminho e ele foi espalhando uma mutação. Ele tinha uma mutação genética e ele foi espalhando a mutação genética por várias pessoas aí nesse caminho. Então, depois eles viam que tinha uma doença, um câncer específico, que era muito comum em pessoas que estavam próximas desse caminho. Né? Então, aí foram fazendo os testes em várias pessoas dessas regiões aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, principalmente, né? E aí chegaram nesse, digamos, nesse cara original que foi espalhando, né? O malandrão foi espalhando aí essa genética defeituosa, né? Aí para várias pessoas e tal. E aí hoje você tem uma possibilidade de tratamento, né? E aí com isso, né? As pessoas começaram a ter mutações genéticas, né? E aí ter algumas habilidades a mais, alguns poderes, tá? Algumas mutações e as pessoas começaram a ter uns poderes mesmo, né? De fator de cura e tal. Gente, estou brincando, tá? Isso aqui é balela, isso aqui é a parte da fake news. Quis fazer uma brincadeira aqui, né? Para mostrar que é assim que começam as fake news, né? É assim que a gente tem fake news, inclusive na história, né? A gente tem uma parte que é de verdade, né? Eu me coloco aqui como um expert no assunto, no tema, e aí depois, né? Vou colocando aí as fake news, né? Inserindo. Então, na verdade, teve essa manipulação, é real isso aí, né? Tem essa modificação genética que causa esse câncer, mas essa parte aí de ganhar o poder não é mentira, tá? Então, como que a gente consegue pensar? Então, o Polanyi nos ajuda a pensar sobre fake news, nos ajuda a pensar sobre verdade em história, né, que as fake news não são novidades, existem fake news na história,
né? Existem notícias falsas ou falsificações na história, e como que as ideias do Polanyi podem nos ajudar a pensar e a gente pensar sobre a verdade na história e a gente ser mais crítico com o que a gente lê, com o que a gente vai recebendo de informações, né? Seja no campo da história, inclusive no campo aí, né, das notícias cotidianas. Então, quem que é o Polanyi, né? Para quem não conhece, o Polanyi ele foi então um físico-químico e filósofo da ciência. Tá? Ele nasceu em Budapeste e ele doutorou-se em 1916 na área de físico-química, né? E só mais tarde que ele foi caçado. Ele era judeu e ele teve que fugir ali no período quando começou a perseguição aos judeus pelo regime nazista, né? Então ele fugiu lá para vários lugares, né? Ele foi fugir. Primeiro ele passou pela União Soviética e foi lá na União Soviética que ele teve o começo do interesse em filosofia, tá? Em filosofia da ciência. Foi lá que ele despertou para isso, né? Ele chegando lá ele viu como que a ciência ela podia ser corrompida por causa de uma ideologia, né? Então ele via que o conhecimento científico não era tão objetivo como se imagina, como as pessoas às vezes colocavam, né? Então via que tinha paixões, tinha experiências, tinha, enfim, né? As próprias ideias influenciavam muito a ciência. Ele viu casos lá científicos, né? Inclusive casos de genética, que era absurdo do jeito que era levado lá, né? Então tinha projetos baseados em ideias totalmente que não davam em lugar nenhum, mas que elas tinham mais a ver lá com os ideais marxistas. Então, né, perseguiam pessoas até cientistas que falavam de forma diferente, né, que falavam que aquilo estava errado, né, então eram condenados. Então ele ficou indignado, falou, caramba, mas se eu quero mesmo pensar ciência, eu preciso antes pensar sobre filosofia, porque realmente a filosofia ela tem um impacto muito grande no meio de se fazer ciência, né? E ele participou de várias pessoas. Eu pulei esse aqui porque estava fora de ordem aqui, mas ele participou de vários cientistas da época, tinha contato com várias pessoas da época, né? Ele trocava cartas com Einstein, trocava cartas com vários pensadores, com Karl Popper, que é um outro grande, talvez um dos dois caras mais famosos, fora o Polanyi, né? O Polanyi talvez não é tão famoso aqui no Brasil, mas todo mundo que estuda filosofia da ciência acaba conhecendo ele, mas todo mundo já ouviu falar do Popper e do Thomas Kuhn, né? O Popper veio um pouco antes, mas eles trocaram muitas ideias. O Kuhn veio depois, tá? Do Polanyi, inclusive emprestou algumas ideias do Polanyi, teve alguns insights vendo as palestras do Polanyi. Eu já vou falar sobre um tema específico aqui, que é a questão do conhecimento tácito, que inclusive em edições mais recentes do Estruturas das Revoluções Científicas, mais recentes assim, as que a gente já tem são todos mais recentes, né? Mas ele depois, nas edições posteriores, ele colocou notas, Thomas Kuhn, falando sobre a importância do Polanyi e tal, né? Que por algumas curiosidades que acontecem, né, no ramo do conhecimento, ele ficou meio esquecido, assim. Então, alguns lugares, tanto que no Brasil não é tão conhecido, né? Mas as ideias dele são muito impactantes para a história, para a educação, né? Além de, claro, filosofia da ciência e filosofia da tecnologia também, né? Então, ele vai falar isso, né? Que o conhecimento científico não é neutro. Nenhum conhecimento é neutro. A gente sabe um pouco, né? Que nós cristãos que temos às vezes contato com Roy Closer, né? Por exemplo, que tem alguns livros da Alistair McGrath, inclusive o McGrath gosta bastante, né, do Polanyi, cita bastante o Polanyi. Então a gente tem essa noção, mas dentro da ciência a gente tem às vezes aquela ideia, né, principalmente nas ciências exatas, de que a ciência é pura, ela é neutra, né, então ela não sofre falhas. Então, inclusive a gente tem aí um livro recente publicado, né, da Natália Pasternak, do Carlos Orsi, se não me engano, né, o marido dela, acho que é esse o nome, que falando sobre o que é pseudociência, eles colocam, né, as ciências exatas, principalmente física, né, biologia como ciências são as mais neutras, mais sim, né, que estão livres de qualquer deturpação. Mas você vê que tem sim muitos interesses por trás, a gente sabe, tem muitos interesses, né? Então o Polanyi falava assim, todo conhecimento ele está baseado em compromissos por parte do cientista. Isso é
o conhecimento pessoal. Então, isso, mesmo na nossa disciplina de história, isso tem implicações interessantes, porque a nossa disciplina ela tem pretensões científicas, né? Tem todo o debate, ciência, história é ciência ou não é, mas a gente sabe que tem pretensão científica, né? Nós temos análise por pares, quando a gente submete um artigo, duplo cego, né? Que são duas pessoas que estão analisando os nossos artigos quando a gente submete para uma revista e vão analisar de maneira anônima aquilo. Então a gente tem todo, né, um sistema que funciona, uma maneira como funciona academicamente a disciplina histórica, né? Mas mesmo assim, nós temos os nossos compromissos, né? Como cientistas, nós temos, digamos assim, uma agenda, né? Nós vamos pesquisar coisas que nos interessam, né? Então, mesmo que você é um físico, que você está numa disciplina mais de exata, você tem os seus interesses por trás, né? Você não chega no laboratório e deixa os seus interesses do lado de fora, né? Tira ali a sua roupa, né? Com os seus, com o seu, com a sua, com suas intenções, né? A sua cosmovisão, né? Você deixa ali do lado. Agora eu vou pôr meu jaleco de cientista neutro, né? Isso não existe, né? Então nós temos compromisso. Todo mundo tem compromisso. Ele mostrou isso na área de física, inclusive, que a área é dele. Né? Falou assim, olha, nem nessas áreas tão exatas não existe isso de neutralidade científica. Né? Então, o pesquisador ele não está separado do universo, né? Mas ele participa pessoalmente desse universo. Então, nossas habilidades intelectuais são motivadas por compromissos e paixões que motivam a descoberta. Né? Nós temos essa paixão. Então, é muito interessante que ele coloca isso, que nem o Popper, nem o Kuhn, nem o Feyerabend, depois são famosos pensadores da filosofia da ciência, vão falar sobre essas questões de paixões intelectuais. Né? Nem mesmo você vai ler vários livros aí de historiadores, mesmo Mark Bloch, lá, Apologia da História, né? Ele fala, né, onde o historiador é aquele que, aonde ele vê carne humana, ele está farejando carne humana, ele está atrás, né, de onde tem o aspecto humano ali, né, o que é a história, né, ele falava, né, a história dos homens no tempo e tal, mas mesmo assim, lá naquele livro fabuloso, né, ele não menciona paixões, né, que às vezes parece um pouco subjetivo, né, mas então depende da paixão. Não, né, a gente vai ver que para o Polanyi existem verdades objetivas, mas nós temos compromissos que nos conduzem, né, a caminhos diferentes. Né? Então, um grande cientista, então, ele pode ser um grande historiador, né? Ele escolhe, ele escolhe questões significantes que vão levar à resolução bem-sucedida, né, muitas vezes de maneira inconsciente. Né? Então, um grande pesquisador ele olha para suas fontes e ele fala: eu acho que essa fonte, nesse arquivo, tem mais tendência, né, de responder a minha questão. Né? Muitas vezes ele faz essas escolhas. A gente não tem como, né, por exemplo, eu fiz lá a biografia do Barão de Antonina e eu tinha que chegar uma hora que eu tinha que pôr fim. Não tinha fim. Há tanta documentação que eu encontrava sobre esse personagem. Né? Então, eu tinha que escolher lugar. Não, eu vou, né, essa fonte, essa informação vai me ajudar mais. Né? Então eu fazia certas escolhas. Claro que às vezes a gente faz escolhas ruins, né, na pesquisa, no rumo da pesquisa. Né? Mas muitas vezes um grande pesquisador ele tem aquele insight, né? Ele tem aquela ideia. Por aqui, vamos por aqui que eu estou sentindo que por aqui vai me levar a um lugar melhor. Então, ele fala assim, essa, né, a participação pessoal do conhecedor em todos os atos do entendimento. Né? Isso não torna o entendimento subjetivo. Compreensão não é nem um ato arbitrário, nem uma experiência passiva, mas um ato responsável, reivindicando validade universal. Esse conhecer é, de fato, objetivo no sentido de estabelecer contato com uma realidade oculta. Tá? Inclusive, esse conceito de estabelecer contato com uma realidade oculta é muito forte no Polanyi, é a ideia do realismo crítico. Tá? Que é muito forte também entre historiadores. Tem historiadores que trabalham nessa perspectiva de realismo crítico, quer dizer, a ideia de que eu nunca vou ter acesso total à realidade. Né? Eu nunca vou ter acesso total ao passado. Tá? Então eu vou estudar Napoleão, eu não vou ter acesso total ao Napoleão. Eu vou ter várias visões, eu vou me aproximar da realidade. E eu vou, com vários documentos, eu vou me aproximando cada vez mais, mas eu nunca vou ter acesso total a essa realidade. Isso é o realismo crítico. Né? Então, essa ideia de
contato, a gente estabelece contato com a realidade. Então, o historiador, o pesquisador, ele está estabelecendo contato com uma realidade oculta, né, que ele vai tentando trazer as luzes. Um contato, então, que é definido como a condição para antecipar uma gama indeterminada de verdadeiras implicações ainda desconhecidas e talvez ainda inconcebíveis, né? Porque a ciência às vezes tem coisas que eles olham e não sabem explicar, né? Talvez vai explicar mais para frente. Na genética tem uma coisa que se falava antigamente que era o DNA lixo, né? Nós tínhamos partes do nosso DNA que era chamado DNA lixo, porque as pessoas não entendiam para que servia aquele DNA, não funcionava mais. Mas aí foi se entendendo depois pesquisando que tinha uma importância muito grande, né, para entender o desenvolvimento humano. Então, a gente fala às vezes de maneira arrogante, né, não entende alguma coisa e fala, né, olha, isso aqui, né, eu não posso conhecer, então isso aqui não é uma hipótese científica, né, deixa para fora. Né, não é bem assim. Então, parece razoável descrever, o Polanyi diz, nesse livro, que essa fusão do pessoal e do objetivo podemos chamar de conhecimento pessoal. Né? Então, todo conhecimento é conhecimento pessoal. É uma perspectiva, não dizendo que isso é relativo, né, dizendo que é meu ponto de vista, né, não é isso. Né, o Polanyi, talvez o Thomas Kuhn é mais ainda relativista, né, não é relativista, mas as pessoas eles culpam, ele foi o cara que deu origem aí para todo esse relativismo que tem científico e tal, né, mas que daí vem essa questão, essas ideias de hoje pessoas que ficam falando, né, umas teorias, usando teorias aí da física para explicar coisas do cotidiano e tal, né, então isso é balela, não é isso, né, nem o Polanyi está propondo isso, nem o Kuhn também propunha isso, mas está falando, existe um objetivo, existe uma realidade que eu possa descobrir, mas isso tudo perpassa por perguntas e paixões pessoais. Então, essa ideia, né? Olá, uma grande estudiosa do Polanyi, ela fala assim, a Mary Jo Nye, ela fala assim, então, o Polanyi, né, chama isso de conhecimento pessoal a enfatizar o compromisso pessoal, a paixão, a fé na experiência da vocação científica. Ele insistiu no que chamou de natureza fiduciária, tá? Esse termo é bem importante, questão da parte da fé, né? Quem já estudou Doiver, já leu Doiver, sabe desse termo, fiduciário, né? Então, ele enfatiza essa questão, um próximo passo aí do que a gente está montando para pensar a verdade histórica e pensar o conhecimento, né? Como se chegar no conhecimento, né? O conhecimento é pessoal e também tem essa parte fiduciária, que faz parte da busca do cientista pela verdade. O que é isso? Sem fé em uma verdade transcendente, olha só isso. Isso é fantástico, hein? Isso é para aplaudir de pé, né, igreja. A ciência não pode ser feita na visão de Polanyi. Uma concepção, como observado anteriormente, é olhar para a fé de Bernal no progresso científico. Então, quer dizer, ele está falando de um autor da época dele, que ele criticou bastante, o Polanyi, né? Que ele tinha fé no progresso. Ele falava assim, nós vamos transcender as limitações humanas através do desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, esse cara, que não era cristão, não era religioso, ele tinha uma fé. Tá? Então, aquilo motivava ele a continuar pesquisando, motivava esse ateu, esse cientista, a continuar pesquisando. Tá? Então, para o Polanyi, essa fé, né, motiva todo. Por isso que não é neutro o conhecimento, todo mundo tem uma fé em alguma coisa, acaba sendo. Né? Não existe neutralidade, inclusive, né, com o Cloyser, não existe neutralidade religiosa, né, mesmo na ciência. As pessoas partem, elas têm uma fé. Né? Então, essa fé no transcendente, quer dizer, numa verdade que transcende a nossa realidade, é extremamente importante. Né? E não necessariamente, aqui o Polanyi está falando em, às vezes, aspectos religiosos puramente, tá? Mas ele era cristão, ele se coloca como cristão, inclusive, no livro dele, né? Esse Personal Knowledge, né? A conclusão dele caminha para isso, mas ele não está usando necessariamente argumentos religiosos. Precisa ter uma verdade transcendental, quer dizer que perpassa. Então não posso dizer que isso é verdade para hoje, amanhã não é. Né? Então amanhã eu vou mudar. Né? Então não, existe, e é assim que caminha a ciência. Se não tivesse verdades transcendentais, né, a ciência não ia caminhar. Então, para ver como os cientistas têm, os historiadores também têm visões, têm suas paixões, têm suas visões de mundo, eu me surpreendi com esse livro aqui, há um tempo atrás,
que é um livro assim que é muito legal, muito bom, que se chama A Escrita do Historiador. Não sei se dá para ver muito bem a imagem, que é organizado pela Zilda Yokoi. E aí tem capítulos que eles chamam, tem capítulo do Thompson, é bem de história, tá? De historiografia. Um capítulo da Emília Viotti da Costa, deixa eu ver, uma. Aí tem outros autores aqui, né, não tão mais conhecidos, mas o subtítulo é Cosmovisões em Conflitos. Tá? Então vai mostrando que eles falam, não, existem cosmovisões. O historiador cai aquela visão positivista, que o historiador é alguém que vai lá e é neutro, ele está produzindo conhecimento neutro. Eu fui lá, né, essa visão assim, inocente, eu fui lá, olhei para as fontes e estou aqui trazendo o passado para vocês, estou reconstruindo o passado. Né? Então hoje na historiografia isso já é deixado para trás, não existe mais isso. Né? Nós não pensamos assim. E aí, né, os cientistas, eu fiquei bem surpreso de usar esse termo, inclusive cosmovisão, que é um termo bem, né, por isso que eu coloquei esse texto para vocês, né, inclusive, para vocês lerem, que vem do livro lá do Naugli, né, David Naugli, que é o Cosmovisões, né, que ele examina cosmovisões aí, né, na história do conceito de cosmovisão, né, mas normalmente ele é associado um pouco mais à religião, né, a cristianismo, é muito mais usado no cristianismo, principalmente no Brasil, mas aparece aqui nesse livro, né, um livro que é de historiadores aí, né, não cristãos, né, e estão falando, né, sobre a visão. Olha só, que fala ali no prefácio, na introdução. As cosmovisões nos revelam as razões das escolhas, assim como as impossibilidades de responder de modo diferente. Nesses momentos, os sujeitos agem motivados por valores e crenças que explicitam seu modo de ver o sagrado, a cultura que receberam de sua realidade imediata, de suas ancestralidades e inserção no mundo, seja pela educação, pela religiosidade e pelo seu lugar na história. Esse mundo se apresenta muitas vezes como um campo de batalha na arena das ideias. As escolhas nesses momentos decisivos, em geral, não podem ser negociadas ou negadas, sem que se façam análises pormenorizadas sobre as razões que as justificaram. Então é isso, eles estão falando aqui, sem citar, talvez sem terem lido, né, o Polanyi, a ideia que o Polanyi está falando. É isso aqui mesmo. Todo mundo tem seu ponto de vista. O historiador que escolhe um tema, né, ele vai pautado, né, por uma vontade. Eu tenho uma paixão por estudar cristianismo, né, eu quero estudar lá as origens do cristianismo, tenho uma paixão por estudar, né, século XIX, porque eu quero responder algumas questões que me inquietam, né? Então tem essa paixão que move, né, todo pesquisador. E uma das ideias aí fortes, né, do Polanyi é a ideia do conhecimento tácito. Isso é bem importante para a construção do conhecimento. Tá? Eu sempre cito esse exemplo de fazer um pão, né, porque fazer um pão, ele não é uma coisa assim que você pode ter um mestre te falando, né, um padeiro, né, ali te falando, faz assim, as receitas e tal, que você vai conseguir sair o pão perfeito. Né? Você precisa experimentar várias vezes. Né? Você vai ali, faz o pão, e aí você vê que precisa mais tal ingrediente, mais farinha, menos leite, talvez um pouquinho mais de sal. Você vai experimentando. Né? E na medida que você vai experimentando aquilo, você vai descobrindo por si só. Né? Você vai descobrindo assim a textura do pão. Não está muito bom essa textura. Eu preciso melhorar um pouquinho ela, preciso de tal ingrediente. Você adquire um conhecimento que não é explicitado, não está na fórmula ali, não tem como ser passado assim, né, com uma regra, mas é uma coisa que se desenvolve pela prática. Tá? Isso é o conhecimento tácito, que o Polanyi fala que é tão importante em ciência que muitas vezes é deixado de lado. As pessoas, como que as pessoas aprendem? Então tá bom, então vamos lá, né? Como que às vezes as pedagogias, né? Que a gente às vezes aprende. É assim, né? Tem lá, né, fórmulas, datas, né? Você tem que decorar. Então faz os macetes ali, né, para decorar as coisas e tal. Mas vamos ver que não é dessa forma, não é acúmulo, né, de dados que faz uma pessoa um bom pesquisador. Né? Mas sim faz a pessoa estar mergulhada no campo dele, né, dele ou dela, né, do pesquisador, da pesquisadora, e está ali lendo bastante vezes, né, está pesquisando, até que algumas coisas começam a fazer sentido.
né? Ela lê e vai falar, isso que eu falei, né, das fontes. Você fala assim, não, eu acho que essa fonte vai ser melhor, eu já li, né, algumas coisas, então eu vou acumulando, né, várias leituras e vai me abrindo, né, a consciência para eu entender melhor, né, um período, por exemplo. Então tem vezes que você, né, tá lá lendo bastante, né, você tá, para você é um negócio assim totalmente escuro às vezes, um período, né? Então você olha assim para um período na história e fala assim, olha, esse período aqui eu não gosto, né? Então não acho, não conheço muito. De repente você começa a pesquisar, você vai descobrindo um monte de coisas, e você começa a fazer conexões, né? Cada vez mais. E isso, às vezes você faz uma conexão que a gente chama às vezes do insight, né? Você tem um insight, né, que vem do nada. Não vem do nada, né? Vem porque você acumulou uma série de leituras, né? E aí de repente você lá no seu ócio, que é bem importante, né? O ócio, você tá lá e de repente você tem assim às vezes está assistindo um filme, né? Fazendo uma coisa nada a ver, você tem as ideias se conectam, né? Por quê? Esse né, o conhecimento tácito. Você vai fazendo alguma coisa que às vezes você nem consegue explicar, né? Como que você chegou naquilo, né? Como que você conseguiu fazer aquilo, mas você consegue, né? Você faz aquilo. Isso é conhecimento tácito. Outro exemplo bem básico, acho que eu não coloquei um slide sobre isso, mas é a questão de andar de bicicleta, né? Ninguém consegue explicar como que é andar de bicicleta, né? Mas a gente vai lá, vai treinando, tentando, uma hora sai, né? Então eu ensinei meus 2 filhos a andar de bicicleta, né? Eu vou tal, dando umas dicas ali, tal, equilíbrio e tal, mas, né, eles vão tentando, uma hora eles saiu, né? E aí adquiriram esse conhecimento. Depois eles estão pedalando, eles não ficam prestando atenção mais ali no pedal, tal. Sai tranquilo, né? Um dos grandes exemplos disso, né, que isso tem a ver com história, eu falei de fontes, né, um dos grandes exemplos que me veio na cabeça, né, por exemplo, o que acontece lá com o Carlo Ginzburg, né, quando ele encontrou o processo do moleiro lá, do Menóquio. Não sei se vocês já leram esse livro, Queijo e os Vermes, recomendo demais, é um livro sensacional, tá, assim, é um dos melhores livros de história que eu já li, inclusive você pode ler como um romance, né, você pode dar aí, dá para os seus familiares de presente, porque ele não tem notas ao longo do livro, ele tem lá no final, você pode ir lá, não tem nem uns números, acho que não, tem algumas edições que tem números, tem algumas edições que não tem números. E tem uma edição aqui, ó, bem antiga, velhinha, mas não tem as notas. Aí no final, se você quer, né, se você é um pesquisador e tal, você vai lá e olha, e tem a página, e daí, né, tem a notinha certinha. Mas a ideia é realmente ser bem agradável, é bem gostoso de ler. E o que foi isso que aconteceu? Para exemplificar a ideia do conhecimento tácito e a prática histórica. O Ginsburg ele já pesquisava lá na Itália, para a Idade Média, né, a Inquisição, tá? Pesquisava feitiçaria e tal. E um dia ele topou com um processo que era muito maior do que os outros processos. E aí ele, chamou atenção. E aí ele guardou esse processo, né, e não guardou em si, né, não podia levar, mas ele anotou e tal, fez ali um fichamento. E aí ele viu, e é basicamente, né, sobre o processo do moleiro, né, um cara que fazia lá acho que é queijo, né, na Idade Média e tal. E esse cara, esse moleiro, o Menoch, ele começou a levar, tinha acesso à leitura, é bem legal porque fala sobre circularidade cultural, alguns conceitos do Bakhtin e tal, né, que ele começou a ler vários livros, inclusive a Bíblia, e assim, saiu com umas heresias absurdas, tipo a ideia de que o mundo, né, basicamente, era no início, e aí assim, ele é preso e os inquisidores ficam absurdados com as heresias dele e ficam dando trela para ele falar mais, por isso que o processo é bem longo, né? E aí ele fala assim que o mundo no começo era como se fosse um leite, tá? O universo, um leite. E aí se solidifica e vira, né, os mundos, ou vira o nosso mundo. Se solidificou, virou um queijo e virou o mundo. E desse queijo sai os vermes, que são os anjos e os seres humanos. Tá? Então foi assim que tem a cosmogonia dele, aí como aconteceu, né, a formação do mundo. E aí, né, os caras ficavam assim, rolavam, né, com o absurdo. E é muito legal, assim, né, as ideias. Ele foi preso várias vezes e solto, e daí voltava, porque ele continuava cometendo umas heresias. Mas, assim, se fosse outra pessoa, talvez, que topasse, e esse livro é basicamente, assim, não o fundador, mas o que deu o impulso para a ideia da microhistória, né, que é você pegar, às vezes,
um personagem ali e entender todo um contexto de uma época. Tá? Então foi bem importante para a historiografia esse livro. Talvez se fosse outra pessoa passando ali, ela ia olhar para aquele, né, inventário, aquele relato inquisitorial, tá, beleza, deixa para lá, né, não ia dar tanta atenção, né, mas foi porque ele tinha esse faro, né, esse faro, assim, olha, aqui tem alguma coisa interessante aqui, né, vou dar atenção para ele, e isso deu todo, né, um livro inteiro. Então, isso acontece muito e às vezes é deixado de lado, né, por parte de pensar como funciona o historiador, né? Deixa eu passar isso aqui. Então, assim, dentro da formação do conhecimento, da dispersão do conhecimento histórico de forma científica, algumas coisas são deixadas de lado, muitas vezes, né? E às vezes a gente, né, a gente não percebe isso, a gente vai percebendo ao longo da nossa carreira, né, conforme a gente vai aprendendo mais na história e tal, vai lendo, então a gente vai percebendo algumas coisas. Por exemplo, a importância da divulgação científica, a importância, né, de falar como funciona a história e tal. Muitas pessoas pensam, né, o que é história? Ah, é contar a história, né? Não entendem que tem um método por trás. A maior parte das pessoas, né, não entendem que tem um método por trás. A importância da comunidade, tá? O Polanyi, ele fala, inclusive nesse A Lógica da Liberdade, ele fala sobre a importância de uma república dos cientistas, né? Você conviver com os cientistas, então é extremamente importante ir para eventos. A gente às vezes fala assim, ah, que legal, né? Agora tem eventos online, a gente tem como esse, né? Mas como é importante quando você vai de maneira presencial, quando você participa de um evento de maneira presencial, aquilo enriquece muito, né? E muito, depois tem uns seguidores do Polanyi que vão mostrar isso efetivamente, como a ciência, na verdade, ela caminha com isso, né? Caminha dessa forma, com uma convivialidade, né? Com as pessoas convivendo com seus pares, conversando, e a gente vai adquirindo, né, como que funciona o saber da nossa área. A gente sabe quando muitas pessoas aqui são, às vezes, de outras áreas, não são de história, ou vieram para história, né, ou só gostam de história, sabem que tem uma linguagem diferente, né? Eu também fui ter uma formação em filosofia, né? Fiz meu pós-doc, meu estágio de pós-doc em filosofia, e a linguagem é outra. Eu tive que, até chegar ali, né, para fazer o pós-doc, eu tive que ler os textos de filosofia, ver como que era, né, a descrição, e permanece ainda nos meus textos, mesmo os textos filosóficos que eu escrevo, permanece a minha pegada, a minha veia histórica, porque estou aí anos, né, nessa seara. Então, assim, tudo isso vai fomentando um meio de produção, né? Um meio como se dispersa, né, o conhecimento. A ideia da mentoria, né? Os nossos orientadores, né, que a gente vai tendo ao longo, outros professores, às vezes, que foram influentes para a gente, né? Como que isso desperta, né? Às vezes, o interesse por áreas, né? Às vezes você tem um professor tão apaixonado, né, e o Polanyi fala isso, né? Ó, você quer despertar, né, o interesse pela sua área, seja um cara apaixonado, demonstre que você é um cara apaixonado por aquilo que você ensina, né? Que você vai despertar nos alunos, né? Às vezes você está dando aula, né? Eu tinha aula às vezes de história contemporânea que eu não gostava e de repente, cara, o jeito que aquela professora ensinava, né? Não sei se alguns vão conhecer, a professora Marion, por exemplo, eu tinha aula com ela ali na Federal do Paraná, gostava demais, assim, né? Me despertou, eu gostava mais de história antiga e tal, foi me despertando para outras áreas, né? História do Brasil, eu não gostava de história do Brasil quando entrei na graduação, né? Fui olhando e tendo, né, professores, tendo perspectivas, e aquilo, né, a mentoria, né, ajuda demais, a gente não pode deixar de lado isso, né? Nós falhamos às vezes por não termos muitos pais, né? Paulo fala lá, né, numa das cartas, né, não tendes muitos pais, né? Às vezes a gente falha até na vida acadêmica, né, por a gente não ter, né, esses mentores, que é extremamente importante. Nós professores também, né, sermos mentores. Práticas incorporadas a essa questão da prática presencial, da presencialidade, né, de você não deixar de lado, claro, participar de eventos online, extremamente enriquecedor, mas também participar né, de coisas presenciais, né, de eventos presenciais. Deixa eu pular, senão não vai dar tempo aqui para finalizar. Então, o Polanyi, daí, ele tem também análise histórica, tá? Não vou
passar muito tempo aqui, mas vale a pena. Ele, né, escreveu sobre textos de filosofia da ciência, mas ele também estava muito ligado ao pessoal, por exemplo, do Círculo de Viena, tá? Onde tinha análises econômicas também, né? O irmão dele, muitas pessoas aqui no Brasil conhecem mais o irmão dele, né? O Karl Polanyi, que tem aquele livro A Grande Transformação, que escreveu História Econômica. É um grande clássico da história econômica. Então, o Polanyi também refletiu sobre história, tinha uma visão diferente, um pouquinho diferente da do irmão dele, né, que era mais ali de esquerda e tal. O Polanyi não gostava da esquerda da época dele, principalmente dos ingleses, né, que ele conviveu, que eram super a favor da União Soviética, né, e da planificação da ciência, e ele não gostava, né, criticava bastante isso. Tá? Então, ele vai falando, né, de alguns momentos na história. Por exemplo, ele tem um livro, na verdade tem um artigo, né, onde ele vai falar sobre 3 grandes revoluções, né, ele vai falar da Revolução Francesa, ele vai falar da Revolução Soviética, e aí, por fim, da Revolução Húngara, né, que ele fala assim que foi apontando como essa revolução apontou uma possível solução assim para a humanidade moderna. Criticou esses outros ideais, porque eles eram que se colocavam como ideais às vezes, né, ali moralidades, negando as moralidades tradicionais, né? A Revolução Francesa negou várias moralidades religiosas e tal. E ele falou assim que, na verdade, né, o exemplo da Revolução Húngara, e ele era húngaro, né? Então ele tinha também um conhecimento de causa, foi que precisava retornar a alguns valores tradicionais transcendentais, né, que era verdade, justiça e amor. Né? Isso é muito bonito assim dele colocar, e ele fala assim, isso, né, alguém que conviveu, né, com Segunda Guerra e tal, né, isso era extremamente importante, né, pensar dessa forma, né, tem que ser resgatados, inclusive no campo da história, a gente olhar, analisar a história e ver, né, como que, né, algumas revoluções elas foram bastante danosas, né, e como algumas análises que tem também da história desses momentos foram também distorcidas, né? Quando você analisa a Revolução Industrial, a gente vê, né, tem livros, inclusive, de historiadores franceses falando, né, batalhas pela história, falando sobre a Revolução Francesa, né, como que às vezes se enaltece, mas coloca um monte deixa de lado muitos problemas também que tiveram, né? Então, finalizando tá, gente, desculpa correr, tem muito tema aí para a gente pensar, tá? A gente pode continuar a conversa. Agora a gente vai continuar a conversa com algumas perguntas, mas depois também a gente pode continuar em outros momentos. Mas recomendo demais aí vocês lerem, né, o Polanyi. Por fim, né, tem essa citação aí do Carlo Ginzburg, que ah, já citei aqui, né, o Queijo e os Vermes, e nesse livro ele trabalha como a questão de fato e ficção, prova, testemunho, história e literatura, né, questão de pensar a verdade, né, e falsidade, né, ele parte tanto de casos históricos concretos como também de obras da literatura universal, né. Então ele fala assim: os historiadores têm como ofício alguma coisa que é parte de todos, destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício, que é a trama do nosso mundo moderno. Né? Então, com Polanyi, nós tivemos algumas ferramentas aqui, né, para a gente pensar. Né? O Polanyi, com certeza, ele seria um grande crítico, né, da forma como as notícias são transmitidas hoje, como abundam fake news, como nós temos um revisionismo histórico. Muitas vezes a gente vê, inclusive aqui no Brasil, né, muitas obras de revisionismo histórico que não são embasadas nos critérios acadêmicos do campo. Né? Então, ele fala, né, a história bem construída, né, o conhecimento histórico bem construído, a verdade está ali, né, onde nós temos esses elementos todos presentes. Comunidade, a República dos Historiadores, né, uma comunidade de historiadores, sabendo que por trás eles têm valores, têm seus valores, eles têm suas paixões, mas que todos estão à busca de uma verdade, de se aproximar da verdade. Né? Talvez nós nunca tenhamos contato total com a realidade, mas nós estamos nos aproximando dessa realidade. Né? E quando a gente começa a negar, né, o passado, fala, não, isso aqui não aconteceu, né, os campos de concentração não existiram, a ditadura no Brasil foi
tal, 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 foi desse jeito, né? Quando a gente começa a ver, e a gente vê que muitas vezes esse tipo de negação parte de pessoas que não estão comprometidas com o método científico histórico, né? A gente vê como que isso é um problema e como que nós, né, como historiadores, como cristãos, nós temos um papel grande, né? De mostrar a história, de falar como a história funciona, de levar, né, para fora até da universidade, as nossas comunidades, as nossas igrejas, como funciona a história, como que a história pode ajudar a gente a ter um pensamento crítico e tentar, né, navegar nesse mundo aí cheio de notícias falsas, tá? Então é isso, gente, que eu tinha para trazer. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que não tenha sido corrido, dê para entender, né? Às vezes na minha mente está bem claro, né? Mas às vezes eu vou transmitindo assim, não fica tão claro, né? Espero que dê para entender e espero as perguntas de vocês.